Bom, então, dando continuidade, né, ao módulo de núcleo celular, nós vamos falar hoje sobre divisão celular. Esse assunto é extremamente abordado nos vestibulares mais diversos, muito abordado no Enem. Né? Aqui nós vamos entender como ocorre a mitose, como ocorre a meiose, vamos contextualizar esse assunto com aquelas aplicações de conteúdo que mais caem no vestibular, mas nós vamos iniciar hoje com ciclo celular. Antes de uma célula se dividir, ela primeiro precisa se preparar. Né? Uma célula não começa se dividindo de repente. Então, você quer ser aprovado no vestibular. Antes dessa aprovação chegar, você está aí, estudando biologia e outros conteúdos, se preparando para essa prova. A célula, antes de se dividir, faz a mesma coisa. E é isso que a gente vai ver agora. Vem comigo aqui na tela para você acompanhar passo a passo dessa preparação. Veja bem, divisão celular implica, então, em preparação da célula e depois a divisão propriamente dita. Né, naquilo que nós chamamos de ciclo celular. Existem dois tipos de divisão, existe a mitose e a meiose, e cada uma delas acontece com semelhanças e especificidades. As fases da divisão são as mesmas, prófase, metáfase, anáfase e telófase, e sempre nessa ordem. Uma célula nunca vai começar com anáfase e terminar com prófase. É sempre prófase, metáfase, anáfase e telófase. Isso vale para a mitose e vale para a meiose. Só que dentro dessas fases, há semelhanças e especificidades quando a gente compara a mitose com a meiose. E os objetivos dessas divisões celulares também são diferentes. Aqui a gente tem a mitose e você já pode observar que é apenas uma divisão, né? Então, você tem aqui a preparação da célula e aqui a divisão da célula. Então, é uma divisão apenas e a mitose origina sempre duas células que são idênticas entre si, geneticamente idênticas com a mesma quantidade de cromossomos. Então, essas duas células, tanto elas são idênticas entre si, como elas são idênticas a essa que a gente chama de célula-mãe, que foi a célula que deu origem a essas duas células filhas. Então, a mitose é um processo de divisão celular em que uma célula-mãe origina duas células filhas idênticas a ela, através de uma única divisão. Já a meiose, você vai observar que tem a meiose 1, que é a primeira divisão, e a meiose 2, que é a segunda divisão. Então, essa é a principal diferença, a primeira, entre mitose e meiose. A mitose constitui uma única divisão e a meiose duas divisões. Então, você tem a meiose 1 e a meiose 2. Nós vamos ter um vídeo especificando tudo sobre mitose e tudo sobre meiose. Aqui é para a gente compreender que processos são esses que nós vamos estudar. Aqui na meiose, além dessas células não serem geneticamente todas iguais entre si, né, elas também não são idênticas à célula-mãe. Veja que a célula-mãe tem uma quantidade de cromossomos e a célula-filha a metade dos cromossomos. A gente diz que uma célula somática, ou seja, aquelas nossas células que não são gametas, elas são diploides. O que é uma célula diploide ou 2N? É aquela célula que apresenta um número completo de cromossomos. Nós, seres humanos, apresentamos 46 cromossomos no núcleo das nossas células. Isso de alguém que não apresenta nenhuma síndrome cromossômica, né? Porque pode haver alguma alteração. Mas desconsiderando a possibilidade das síndromes, todos nós temos 46 cromossomos no núcleo das nossas células somáticas. Aquelas células que não são gametas, uma célula da epiderme, do tecido nervoso, de qualquer outro tecido. Já ao final da meiose, nós temos células haploides, que são as células com metade do número de cromossomos. Se nós estamos falando da espécie humana, se uma célula diploide tem 46, uma célula haploide vai apresentar 23 cromossomos. Quando que o corpo faz mitose, quando que ele faz meiose? Por que que uma célula faz mitose e a outra célula faz meiose? Isso vai depender da programação genética que essa célula tem. Em que tecido, em que órgão essa célula está, ela é programada para fazer mitose ou para fazer meiose. A mitose vai acontecer basicamente na renovação dos nossos tecidos. Então, por exemplo, a nossa epiderme é um tecido permanentemente renovado, né? Então, isso significa que essas células estão permanentemente fazendo mitose. Por que é mitose e não meiose? Porque quando eu perco as células mais superficiais da epiderme, eu preciso repor essas células com as mesmas. Eu não posso mudar o meu tecido. Se era epiderme, tem que permanecer epiderme.
Então eu tenho que gerar células idênticas. Então ela faz mitose. Durante o desenvolvimento embrionário, o espermatozoide fecunda o ovócito, forma uma célula, zigoto. Essa célula vai dar origem a um indivíduo, com milhões de células. Então, começa sofrendo mitose. Ele primeiro multiplica as células, também é mitose, né? E assim por diante. Já a meiose, ela vai acontecer exclusivamente no processo reprodutivo, nos animais, para a formação dos gametas. Então, lá no final da meiose, dentro dos ovários, vão originar os ovócitos secundários e dentro dos testículos vão originar os espermatozoides. Também vai haver uma meiose, essa é a chamada meiose gamética, mas existe uma outra meiose chamada de meiose espórica. Vai estar presente no ciclo reprodutivo das plantas, por exemplo. Ao invés de ela gerar gametas, ela gera esporos. Mas basicamente a meiose vai ser para o processo reprodutivo e a mitose dentro desses outros processos aí. A mitose está muito relacionada também ao surgimento dos tumores, do câncer, mas a gente vai tratar isso de forma mais específica na aula sobre mitose. Bom, a gente tem aqui duas células 2N, né? Essa célula é 2N, ou seja, se ela for da espécie humana, tem 46 cromossomos, né? Esses 4 representariam 46 e essa também. Mas por que essa é 2N e essa é 2N, mas tem alguma coisa diferente aqui no núcleo? É que esses cromossomos são simples e esses cromossomos são duplicados. A sua compreensão de que o mesmo cromossomo pode ser simples ou duplicado vai garantir uma boa parte da compreensão de todo o processo de divisão celular. A gente vai falar muito de cromossomo simples e de cromossomo duplicado, de separação de cromate de irmã ou de separação de cromossomo homólogo lá na divisão celular. Então é importante que isso fique claro. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 cromossomos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos também. Só que aqui eu tenho os cromossomos simples, com uma única cromátide, um único filamento, e aqui eu tenho 4 cromossomos duplicados. Cada um desses cromossomos apresenta 2 filamentos, mas é um cromossomo só. Então, essas duas cromátides aqui, ó, vermelho escuro, tá vendo que ela está unida. Elas estão unidas. Então, elas têm um único cromossomo com 2 cromátides. Ao longo do processo, a gente vai compreender isso melhor. Isso aqui é o ciclo celular. É a preparação da célula e o processo de divisão. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. A intérfase, que é esse período de preparação que antecede a divisão, é essa imagem aqui, que é o que a gente vai trabalhar agora. Bom, como eu disse no início da aula, antes da célula efetivamente se dividir, ela se prepara. Então, como eu disse, você vai fazer um vestibular, antes disso você se prepara. Se você vai a uma festa, antes disso você se arruma, você se prepara para ir à festa. A célula não pode se dividir sem passar pelo processo de preparação. E ao longo desse processo, tanto de preparação quanto da divisão, existem uns momentos que nós chamamos de pontos de checagem. A célula para o que ela está fazendo, avalia se está tudo correto, para depois ela dar sequência, para evitar que ela crie uma linhagem de células com defeito, com alguma falha, né? Se a falha, atenção, tá? Presta bastante atenção aqui. Se a falha for muito grave, essa célula vai, por consequência, se autodestruir. Uma célula tem vários mecanismos para evitar uma linhagem de células defeituosas. Então, se ela sofre um erro muito grave no núcleo, na membrana, na estrutura, ela passa por um processo chamado apoptose. A apoptose é a morte programada da célula. Então, as nossas células são programadas para se autodestruírem caso elas tenham um erro desses graves aí. Se ela parar, chegou no ponto de checagem, ela para, aguarda a correção daquilo que não foi ainda resolvido, aí ela dá sequência se resolver. Se aquela falha não for corrigida, ela se autodestrói. Acabou e aí outra célula vai começar o processo todo de novo. Tá? Vamos voltar aqui para o slide para a gente poder fazer o acompanhamento de cada uma dessas partes. Então aqui nós temos um período chamado de intérfase.
A intérfase é a fase que antecede a divisão celular. Ela não faz parte da divisão. E tanto ela antecede uma célula que vai fazer mitose, como ela antecede uma célula que vai fazer meiose. Não importa qual é a divisão celular, não importa qual é essa célula, não importa se é animal, não importa se é célula vegetal, se é de outro ser vivo, vai fazer mitose ou vai fazer meiose, ela passa por essa preparação. Aqui a gente tem todo o ciclo. A intérfase é essa fase aqui, ó, G1, S e G2. Aqui a gente tem a divisão, tá vendo aqui, ó, o M de mitose, é a divisão celular. O que a gente observa? Um ciclo celular completo desse dura aproximadamente 24 horas. Observe que a maior parte do tempo é na preparação. Né? O tempo que a célula mais gasta dentro de um ciclo celular completo é para se preparar. E aí ela gasta bem menos tempo para fazer todas as fases da divisão. Veja como é importante esse processo de divisão. Quando uma célula não está em processo de divisão, quando ela não vai se dividir, ela está em repouso, a gente diz que ela está no estágio G0. G0 quer dizer que a célula está lá de boa. Tem célula que vive quase que permanentemente em G0. Pega um neurônio. A capacidade de um neurônio de se dividir é muito pequena. Ele se divide, mas é muito pequena, né? O neurônio até consegue se dividir, mas não é uma célula que faz esse processo constantemente, como acontece com a epiderme, com as células do intestino que revestem o intestino, com as células que revestem o estômago, né? Essas células passam por um processo de divisão mais intenso, os neurônios não, então eles ficam muito tempo em G0. As células do músculo cardíaco, os músculos estriados, a mesma coisa. Aí essa célula, de acordo com a sua programação genética, com a sua capacidade e com o estímulo do organismo, essa célula vai iniciar o processo de preparação porque ela tem que se dividir. Ela sai de G0 e entra em G1. Em G1, essa célula vai começar um processo de crescimento. Cada vez que a célula se dividir, ela diminui um pouquinho o tamanho. Ela vai diminuindo. Então isso ia fazer com que a quantidade de divisões celulares fosse muito limitada. Pensa isso no desenvolvimento embrionário. A gente nunca ia ser o que a gente é. Né? Então não dá para limitar tanto assim as divisões. Então o que ela faz? Ela cresce primeiro, porque ela estando maior, ela consegue depois se dividir. Nesse tempo, também vai acontecer a multiplicação de várias organelas citoplasmáticas, por exemplo, que podem se multiplicar, elas vão se reorganizando dentro da célula. Então é meio que uma organização da célula, mas basicamente é o que nós chamamos de crescimento. Aqui a célula cresce para ter esse volume para gerar duas novas células com tamanho e estrutura suficiente para sobreviver. Depois do período de G1, vem o período S, que talvez seja o mais importante dessa intérfase e dessa preparação. O período S é um período de duplicação do DNA, mas presta atenção e não esquece isso. É uma duplicação do DNA. A gente pode chamar de duplicação do cromossomo, mas a duplicação do cromossomo aqui é essa. É de um cromossomo simples para um cromossomo duplicado. Isso eu posso chamar de duplicação do cromossomo. Por que é uma duplicação do DNA? Porque cada filamento desse é formado de uma molécula de DNA. Então, para eu ter um cromossomo com duas cromátides, eu preciso de outro DNA. Então, esse cromossomo azul claro tem um DNA. Esse cromossomo azul claro tem dois DNAs. Então, para eu duplicar o cromossomo, eu preciso duplicar o DNA. E isso vai acontecer aqui. Porque é muito importante você não confundir esse tipo de duplicação com uma duplicação na quantidade de DNA. Não vai duplicar a quantidade. Aqui, ó, eu tenho 46 cromossomos, aqui também eu tenho 46 e aqui também eu tenho 46. Tá? Só que aqui eu tenho 46 simples, aqui eu tenho 46 duplicando, em processo de duplicação, e aqui eu tenho 46 duplicados. Ok? Então, aqui é o período S, S é de síntese de DNA. E aí eu estou produzindo novas moléculas de DNA
para gerar uma cromátide a mais em cada cromossomo e fazer com que aqueles 46 cromossomos que eram simples agora estão duplicados. Depois ela vai para o período G2, ela termina o crescimento, termina essa reorganização celular, né? E os cromossomos precisam estar todos duplicados. Aqui é um ponto de checagem. Se essa célula observar que dos 46 cromossomos alguns não se duplicaram, ela para. Aguarda a duplicação, ou seja, aguarda a correção, e aí se esses cromossomos se duplicarem, ela avança para a divisão celular. Aí ela começa prófase, metáfase, anáfase, telófase, tocinese. Se não ocorrer essa duplicação, ela entra em apoptose, ela vai se autodestruir para evitar, né, que por consequência eu tenha toda uma linhagem de células com essas falhas genéticas. Então, toda a intérfase constitui G1, S e G2, e aí o mais importante aqui em G2 vai ser essa duplicação do cromossomo através da síntese de DNA e gerando duas moléculas, né, duas cromátides no lugar de uma. No nosso próximo vídeo, nós vamos entender a divisão celular em si. Um vídeo para mitose, um vídeo para meiose. Para mais dicas, se inscreve lá no meu canal, @warleyferreirabio. Eu te espero por lá e a gente se encontra no próximo vídeo. Até daqui a pouco.